Boa tarde, meus amigos, boa tarde, comunidade do Instituto Federal, nossos alunos queridos e as pessoas que nos assistem. Estamos aqui com mais um vídeo muito especial da série Vamos Juntos, essa série de vídeos que foi criada para levar cultura, levar conhecimento, fazer um acolhimento aos nossos alunos nesses tempos de pandemia. Hoje, mais um vídeo especial com um colega, um professor aqui da casa, o professor doutor Alexandre Kenchian, que é arquiteto, doutor em arquitetura pela FAO, e hoje nós vamos desenvolver um pouquinho o tema arquitetura e a sociedade. Professor Alexandre, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo a esse espaço. Obrigado você, o Robson, por abrir o espaço para a gente, boa tarde para todo mundo, vamos aí para que for. Legal, vamos em frente. Alexandre, primeira coisa, fala um pouquinho do seu currículo, da sua história, o que você tem feito, como é que você chegou aí no Instituto, né? Há quanto tempo que você está? Fala um pouquinho para nós. Tá bom. Na verdade, eu conheço a Federal, eu gosto de chamar de Federal, porque eu sou da época da Escola Técnica Federal, Isso. São Paulo, que eu fui aluno na década de 80, então já conhecia, né, o ambiente da Federal desde aquela época. Fiz curso de mecânica, não fui nem na área civil, mas aí fui fazer arquitetura, fiz na FAO, como você falou, e em 92 eu me formei, e em 93, 94 eu cheguei a dar aula como substituto na Federal. E foi a primeira experiência de docente, né? E foi legal que naquela mesma época teve um curso de licenciatura que eu também fiz. Isso me abriu espaço para a carreira acadêmica como docente. E aí depois eu fui morar em Santos, virei professor lá por uns bons 8 anos, e voltei em 2004, quando eu entrei como professor no Instituto, na verdade, na época era no Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Cefet. E aí eu entrei em 2004, eu tinha o curso só de edificações de tecnólogo, e desde 2004 eu estou lá, já tenho então esses 16 anos, e nesse período a gente foi na área de construção civil, né, na nossa área onde eu estou lá, a gente foi aos poucos criando o curso de tecnólogo em gestão, planejamento e gestão da construção, depois o de engenharia civil, e agora já tenho há 6 anos o curso de arquitetura. Então, e nesse ano agora estou como coordenador do curso de arquitetura também. Legal. Então estou com essa responsabilidade que é bem interessante, uma experiência muito legal. Nós vamos falar desse curso já já, mas você fez a arquitetura na FAO, você fez seu mestrado e seu doutorado também, né? Eu fiz isso, eu fiz a graduação foi na 80, 90, né? Isso aí em 91 na graduação. E aí em 2002, porque eu já estava começando essa coisa de carreira acadêmica, mas eu sempre gostei de pesquisar, estudar um pouco, né? Não ficar só olhando para o trabalho, né? Então aí em 2002 eu entrei no mestrado. E aí terminei o mestrado, na sequência fiz o doutorado. Então entre 2002 e 2011 eu estava, junto com esse período da Federal, já como professor, eu estava pós-graduando. Então, foi nessa época. Então, desde 2011, eu já estou como doutor. Legal. E no Instituto Federal, Alexandre, nós temos ele passou, então, ele era Cefet, como você bem colocou, né? Na verdade é uma instituição com 111 anos, né? Criado por Nilo Peçanha, 1909, grande Nilo Peçanha, presidente negro do Brasil, né? As pessoas esquecem, né? Já tivemos um presidente negro no Brasil, grande Nilo Peçanha, que cria, então, a Escola de Aprendizes Artífices, depois passa por todas as mudanças. E aí a grande última mudança da Federal, para usar o termo que você usou, que eu também conheço como Federal, né? Também sou da época da Federal. Ele vira Instituto Federal, quando a parte do ensino médio passa a ter cursos superiores. Aí nós estamos com esse modelo já faz aí, acho que uns 10 anos, eu não lembro exatamente. 2008. 2008, 12 anos então. Acho que a lei é de 2007, a lei de criação dos institutos federais de 2007, em 2008 começou o primeiro ano, vamos dizer assim, né? Então, em 2008 era instituto, surgiu o instituto. Isso. Junto com os institutos federais no resto do país, né? Todas as escolas federais tiveram a opção de virar para esse modelo de Instituto Federal. Ainda temos alguns Cefets pelo Brasil e ainda temos o famoso Colégio Pedro II, e junto com as universidades federais e as universidades tecnológicas lá de Santa Catarina formam o que nós chamamos de rede federal de ensino. Somos autarquias ligadas ao MEC. E o que você acha desse modelo do Instituto Federal, que juntou desde o ensino médio, Proeja, depois graduação? O que você acha?
Alexandre? Então, eu gosto bastante, porque, na verdade, a gente acaba tendo um modelo vertical de ensino, né? É verdade. As universidades federais são aquele espaço acadêmico clássico tradicional, né? Então, você tem, nas universidades, você tem os cursos, vários cursos dentro lá dos seus campi, mas não tem, é só graduação e pós-graduação. Onde nós estamos, a ideia do Instituto, ele conseguiu conciliar os cursos técnicos, os tecnólogos, antes disso até, né, mais recentemente tem a tradição da escola técnica, né, mas então a base é a escola técnica, mas antes disso tem os FIC, os EJAs, né, os cursos de formação continuada, de jovem adulto, tal, que é de nível de primeiro grau, e aí vieram os bacharelados, licenciaturas e até algumas pós-graduações. Eu gosto dessa linha, desse modelo vertical, porque a gente, até como professor, consegue atuar tanto na área do técnico, como na área da graduação, até da pós-graduação, e a gente consegue ver alunos que seguem nessa sequência. Tem mais de um aluno, tem vários alunos que fizeram técnico e depois vão fazer ou a engenharia ou a arquitetura, né, na minha área da civil. Então, eu acho que isso é legal, enriquecedor, porque tem essa movimentação mesmo e faz diferença. Eu acho que assim, um modelo que é diferente das universidades e preenche um outro espaço na sociedade que é importante, né? Tinha a questão dos cursos técnicos, da formação do técnico, historicamente sempre foi importante que tivesse o curso técnico. A sociedade nem sempre reconheceu isso, né? Na verdade, você vê no mercado assim, eu sou técnico em edificações, sou técnico em mecânica, tá bom, o que o técnico faz? Né? O mercado nem sempre reconheceu tão bem isso, aí não identificou, né, esse perfil de profissional, mas ainda existe, e é útil e tal, mas isso também acaba, para a gente, acaba também ajudando que a gente consegue atuar nesses vários níveis de ensino. E eu particularmente gosto bastante. Você falou que você é técnico em eletro... Eu fiz mecânica. Mecânica. Eu sou técnico... E eu sou técnico em eletromecânica. Pois é, legal. Eletromecânica. Somos uma geração, né, que se formava em técnico para ter uma profissão, né? Eu me lembro, eu sou filho de metalúrgico. Eu me lembro que, sei lá, vai que não faz faculdade, né? Então, pelo menos... Não... É engraçado, porque assim, eu fiz o técnico em mecânica, quando eu fui trabalhar, fazer o estágio, eu fui num escritório que fazia projetos de sistema de ar-condicionado, para agência bancária, para até a parte industrial, de exaustão e tudo mais. E foi aí que eu tive contato com o projeto arquitetônico, porque o sistema de ar-condicionado é uma instalação mecânica, só que é uma instalação predial. Claro. E aí eu comecei a ter contato com o projeto de edifício, né? E eu falei, isso... E é legal que tem um processo criativo junto, né? Sim. Então, tem um processo criativo além da formação, da prática técnica. E eu falei, poxa, acho que eu vou para a arquitetura, porque isso eu tinha vontade de fazer alguma coisa na área criativa, mas também tivesse essa pegada tecnológica. Então, o técnico foi um degrau para eu ir para o superior legal, assim. Muita gente, até eu lembro quando a gente era aluno, criticava, não, o pessoal vem fazer o técnico para depois ir para a faculdade. Mas olha, quantos amigos eu tenho que fizeram técnico e trabalharam como técnico? E mesmo os que foram para a faculdade depois, a base do técnico serviu para trabalhar antes ou para, né, ter uma qualificação diferenciada no nível superior. Então, acho que isso foi determinante até para a minha formação. Né? Mesmo indo para superior, para pós-graduação, eu acho que foi determinante ter feito técnico antes. Faz diferente. É legal. Você citou uma coisa interessante, como eu sou um técnico de eletromecânica, eu tive muita experiência em chão de fábrica, tivemos metalúrgica na minha família, uma pequena metalúrgica durante muitos anos, na verdade ainda existe essa pequena empresa que está com o meu irmão, né, que toca. Mas interessante o comentário que você fez, que na área de mecânica, os dispositivos dentro de fábrica, eles têm como objetivo a função, né? Mas um dispositivo mecânico, que nem você falou, um duto de ar dentro de um projeto predial, ele além da função, ele tem que estar integrado na arquitetura, né? Na arquitetura e na engenharia do prédio, né? Então ele tanto tem que estar, né, em conformidade estrutural pela engenharia, mas tem que estar de acordo também com a arquitetura, né? Que é toda a questão do ambiente, do visual, né? É verdade. E assim, eu tenho uma história interessante que vai bem nessa linha de raciocínio. Na época que eu fazia o estágio de técnico, né, na mecânica, um escritório pequeno de fazer projetos de sistema de ar-condicionado,
Eram 2 engenheiros e 2, 3 estagiários, era um escritório bem pequeno. Mas eles tinham contratos interessantes. E aí eu lembro que eu cheguei a fazer um projeto, era uma agência do Banespa, olha quanto tempo tem. E o arquiteto era o Sigbert Zadentini, é um arquiteto famoso, conceituado. E legal, tá bom. E na agência tinha o projeto da agência, você tinha um duto de ventilação, que é o duto oval, que chama, é um duto, né? Sim. É o formato oval assim, que entrava. Que é para caber no forro, né? Não, ele era aparente, ele não era escondido. Ele tinha um formato oval, oblongo, né? Que o pessoal fala, que é o oval assim, oval e reto, né? E ele ficava no salão, em cima do salão, bem em destaque. E aquele projeto era feito, pintado em vermelho, esse duto, né? Então, ele tinha a função de refrigeração do ambiente, mas ele acabou compondo o ambiente do salão da agência bancária. Aí ficou legal, tudo bem. Aí, no ano seguinte, eu fui fazer arquitetura, entrei na faculdade, o professor foi meu professor no primeiro ano. E naquele mesmo primeiro ano, ele fez uma pequena exposição dos trabalhos dele, lá no saguão lá da FAO. Eu vejo uma foto, o salão dessa agência do Banespa, com aquele duto enorme na frente. Eu falei, olha que legal, eu chamei meus amigos, esse duto aqui eu que projetei. Uma coisa interessante, porque é o que você falou, é uma instalação predial, é uma coisa absolutamente técnica, uma instalação, a área da tecnologia na área da mecânica, né? Quer dizer, para você ser engenheiro em refrigeração e ar-condicionado, você tem que fazer mecânica. É, mecânica dos fluidos, né? Exatamente, mas no fim acaba que você é um projeto de instalação predial que vai compor com o projeto arquitetônico. E quando eu fui ver, eu falei, poxa, que legal. Eu fui falar com o professor, eu fiz, trabalhando em alguns projetos que você fez e tudo mais. Ele, tá bom, legal, bacana. Mas quando eu vi aquela foto, eu falei, nossa, não acredito, esse projeto eu que fiz. E exatamente isso, porque ele compunha o ambiente do salão, né? Era um elemento arquitetônico da agência. Vermelho, Banespa, né? Tinha o vermelho era a identidade do Banespa. A identidade, como o Brasil. Então eu achei bacana isso. E vai nisso que você falou, né? E essa desculpa. Não, de ter essa integração da parte técnica com a parte arquitetônica, né? Eu noto isso em vários pontos, assim, por exemplo, né? Como eu falei, eu sou um filho de metalúrgico, um carcamano, como se diz, né? Neto de italiano e filho de metalúrgico. Não dá para ser não pode ter mais graxa embaixo da unha do que eu, né? Tanto que eu acabei fazendo administração. Mas então, por exemplo, você está numa oficina, você tem lá a gaveta da bancada, né? Você coloca lá um puxador. Aí você entra numa loja de puxadores para cozinha, por exemplo, você tem absolutamente mais de 200 modelos de puxadores, né? Todos com a mesma função mecânica, mas... acho que a arquitetura é legal, que tem, né, desde o arquiteto, ele tem que pensar no projeto, desde o projeto de um puxador de gaveta, até o projeto de uma cidade, né? Porque a arquitetura é urbanismo. A escala do projeto para o arquiteto, para o designer, né? Porque acho que até o termo de designer é isso, né? O projetista. Desde a escala de 1 para 1, da escala de uma peça, de uma cadeira, de um óculos, de uma caneta, até a escala do ambiente, de um edifício, de um bairro, de uma cidade. Então, mas é tudo a escala do projeto, é tudo a concepção projetual, né? E é legal isso, né? E para mim é legal. E a minha área, eu prefiro trabalhar dentro da área de arquitetura e de desenho industrial, por causa dessa história da mecânica. Então, eu gosto de projetar mobiliário, gosto de projetar... Você é um design de produto. Design de produto. Uma das disciplinas que eu dou no curso de arquitetura é de design de objeto. Legal. Porque tem essa escala, que é a escala do curso técnico-mecânica que eu tive, né? Me aproximou dessa escala. E os processos industriais, né? Porque como você tem essa experiência, você tem a razoabilidade da execução da peça, porque muitas vezes uma pessoa que é só um arquiteto e não tem o chão de fábrica, ele pode imaginar um produto num determinado material que ele é inexequível, ele é infabricável, né? E aí você vai levar para a escala da construção, a lógica é a mesma. Vou projetar uma casa. Tá bom, você define espaço, não sei o quê, mas na hora, como é que eu vou construir essa casa? Qual vai ser a estrutura? Qual vai ser a conformação disso? Né? O aspecto construtivo mesmo, né? Que materiais que eu vou escolher para colocar a casa de pé? Uma estrutura de metálica, uma estrutura de concreto, a cobertura, tem todos os encaixes de telha, tem, né, todos os elementos construtivos, eles são integrados. Né? Então, até para o projeto da construção do edifício, esse raciocínio também serve, né? De você pensar você vai pensar a forma, né? A parte estética, né? Cores, texturas, materiais,
você vai pensar, muito importante a questão da funcionalidade, né? Quer dizer, o ambiente tem que servir para aquilo que eu quero, né? Para aquilo que se destina, né? Para a atividade que eu preciso fazer. E também tem, tá bom, eu preciso colocar essa construção de pé, como é que eu vou fazer? Então, é bem interessante essa composição de ideias, né? Então, interessante. Outro comentário que eu queria fazer, puxando um pouquinho o assunto que você falou alguns minutos atrás, quando você falou do duto que você deixou aparente e esse duto oval alongado que você falou, né? A primeira coisa que veio na minha mente é que ele é para ter um fluxo de ar, né? Num volume, de um determinado volume, mas que ele fosse um pouco menor ao invés do redondo para poder caber no forro, no teto de gesso e coisa do tipo. Tem um limite de pé direito, tem que ter espaço. Isso, Então, isso. tem tudo isso. Mas e a vazão também, né? Você tem que garantir uma vazão de ar, a mecânica dos fluidos, né? Tem que garantir uma vazão de ar, então você tem um cálculo de quanto de vazão de ar você tem que insuflar no ambiente. Então, não, mas o comentário que eu ia fazer. Então, mas o comentário que eu ia fazer é que aí você, quando mostrou o projeto, você falou, deixamos aparente e tal, e era uma agência bancária com a identidade visual da cor. Mas está muito na moda também hoje em dia, para residências, eu não, parece que não sei se há um nome técnico ou não, mas de você fazer essas instalações aparentes, né? Você tem lofts, você tem... Tá chegando isso no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos é muito forte. Esse conceito de construção... Aparente, né? Você, industrial, né? Industrial... Você deixa as instalações elétricas, mesmo os canos e dutos, né? Eu acompanho alguns programas de arquitetura, de design, de interiores, né? E eu vi aí em casas de artistas, casas muito bonitas mesmo, os dutos aparentes. Ele deixou lá o cano de esgoto passando, pintou o cano de esgoto e ele virou instrumento decorativo, né, da casa. Isso está meio na moda, né? Essas aparências. Tem uma linguagem, tem uma linha de linguagem arquitetônica que puxa para isso, né? É mais difícil você ver isso na construção, né? Com um projeto novo, você já intencionalmente prevê que você vai fazer todas as instalações aparentes e a mostra. Tem muita gente que gosta de projetar do zero, já deixando essa coisa de construção aparente. Mas muitas vezes você encontra isso em reformas, como você falou, você tem um galpão, uma construção antiga e você descasca toda a parede, deixa no tijolo aparente, deixa lá na viga de concreto aparente, toda a tubulação de elétrica, né, que é aquele conduíte, né, aquele tubo metálico pequeno, mesmo a tubulação de água e tal, você deixa ele exposto, porque acaba fazendo a composição e é uma coisa que eu gosto, dos materiais na sua característica natural. É isso que eu ia perguntar, se você gosta. Eu gosto. Você acha que isso é moda ou veio para ficar? É uma tendência, na verdade, assim, acho que está entre várias tendências. Tem gente que gosta de trabalhar com a coisa bem acabada, tem gente que gosta de trabalhar com a coisa rústica, tem gente que... tem uma coisa que eu acho um pouco medonho, mas, no fim, tem até seu efeito prático. Aquela cerâmica, aquele porcelanato que você olha e parece que é uma placa uma chapa de madeira, né? Uma tábua de madeira. Também está na moda. Isso está muito na moda, e o único argumento que eu acho aceitável para isso, que muitas vezes é deixar um ambiente com acabamento de madeira, só que é um ambiente impermeável. Isso. Então aí você fala, não, tá bom, preciso lavar esse espaço, então eu vou aceitar isso. Mas assim, poxa, cerâmica é cerâmica, né? A textura do porcelanato é uma textura que não é de madeira. Você quer fazer um piso de madeira? Faz com madeira, né? Eu gosto muito da naturalidade do material, né? Entendi. Eu acho estranho quando eu vejo um material que tem muita cerâmica que imita mármore. Pô, vai lá e faz com mármore mesmo, né? Tudo bem, isso é questão de custo. Mas eu gosto dessa verdade dos materiais. Entendi. Né? Eu sou dessa ideia. Né? Mas é uma tendência e tem muita gente que vai nisso, tem muito público em geral, tem muitos que gostam desse tipo de arquitetura, né? Mas também tem outros que não, trabalham com um ambiente mais elaborado, mais acabado, com reboco, com pintura, com todo o tratamento fino que se merece. Vai no estilo arquitetônico, né? Eu acho que esses materiais cerâmicos com acabamento de aparência de madeira, inclusive mesmo na textura, né? Tem alguns que estão imitando a textura. Assim, quase que você tem que pôr a mão para... Se você tiver 1 metro, 2 metros de distância, você realmente não diz que não é madeira, né? Uma vez eu fui na loja da Porto Belo, brinquei com a vendedora, falei, essa bancada de madeira, por exemplo. Ela falou, não é. Eu olhei assim, não acredito. O material me enganou. Eu fiquei assim, aborrecido com aquilo. Falei, não é possível. Tão perfeita que a textura, eles trabalham muito.
e a não repetição, né? Porque o desenho da madeira é um desenho sim, muito aleatório. sim, Eles conseguem fazer isso também e não repetir, né? sim. A estampa, né? É, verdade. E tá derrubando a gente. E é ótimo, nesse sentido eu acho ótimo. Eu acho que tem dois motivos. O que, que você acha? O primeiro, eu não sei, na minha opinião, né? Mas eu sou um leigo nessa área, mas na minha opinião, o primeiro motivo é a questão realmente do uso da madeira. Quer dizer, você tem toda uma questão do meio ambiente, a madeira ficando mais cara, as madeiras certificadas, né? Então, então você está tendo uma demanda por esse produto, que é um produto que sempre teve demanda, né? A madeira, e você está tendo uma cultura de meio ambiente, as pessoas estão querendo mais madeira e você está tendo menos madeira. Então, você acaba tendo aí uma demanda reprimida e um produto que pode atender isso, né? Pelo menos essa é uma percepção minha, né? Isso justifica até. E uma segunda que eu tenho notado é uma tendência na arquitetura das chamadas residências abertas, onde você junta, por exemplo, sala de jantar com a cozinha. E aí você dá a continuidade do piso, e a cozinha é um espaço molhado, vai cair óleo, alguma coisa, e aí você fizer em madeira, realmente é muito, muito complicado para limpar, né? Então, ele também atende, né? É, a cerâmica que imita madeira, né, nesse exemplo específico, ele acaba se justificando exatamente por esses dois aspectos que você falou, né, os aspectos de limpeza, e que você vai integrar ambientes. Eu gosto também desse tipo de espaço flexível e integrado, né? Esse é um aspecto que que justifica mesmo. E outro, dos materiais da madeira, você pode produzir madeira certificada, controlada, né? Tem florestas, né? Tem cultivos, né? De madeira, de reflorestamento, mas também a demanda nem é tão grande. Às vezes a madeira é mais cara que o próprio material cerâmico. Então, isso sim, isso é muito comum. também tem isso. Madeira de qualidade, ela hoje, você pegar um cumaru, por exemplo, eu me lembro de ter feito há alguns anos, já faz bastante tempo, mais de 10 anos, eu fiz um deck de cumaru numa outra casa que eu tinha, que tinha quase 100 metros quadrados, imagina um absurdo. Era todo o terreno 10 metros por 8,90, né? Bastante. Não, é enorme, 100 metros quadrados de deck de cumaru. Eu fico imaginando se eu fosse, e eu consegui comprar isso, se eu fosse comprar hoje isso para pôr numa casa, a fortuna que seria, né? É um custo bom, é um custo alto. Faz diferença, isso também faz diferença, né? Enfim, na verdade são escolhas, né? Assim, por exemplo, eu vim morar num apartamento novo, coloquei o piso da sala dos quartos de madeira, com taco de madeira com Cumaru, inclusive. Mas, porque eu sei que vai durar a vida inteira. Cumaru é uma madeira maravilhosa. Mas, assim, são escolhas, no fim, né? Então, e aí é interessante, porque tem arquitetura para tudo, né? A gente brinca, né? É um comentário meio gosto não se discute, se lamenta, né? Mas, enfim, tudo. Na verdade, para qualquer tipo de gosto, você tem coisa boa e coisa não tão boa, mas tem gostos que tem estilos arquitetônicos, linguagem arquitetônica que te permite, né, você trabalhar com os materiais mais naturais, ou então outra linha, você tem o desenho é mais importante, né? Quer dizer, o trabalho gráfico é mais importante. Então aí o material vai servir para compor aquele desenho, né? Muitas vezes o desenho é resultado da composição dos materiais. Muitas vezes o material que faz o desenho faz a composição do desenho. Então depende de como você vai abordar o projeto. Você está falando de construção, só até para retomar um pouquinho. O primeiro projeto de importância que teve, que a construção foi toda das entranhas para fora, vamos dizer assim, era o do Centro Georges Pompidou, em Paris. Não sei se sabe, é um prédio enorme lá, que é o Centro Cultural. Todo ele aparente, toda a estrutura dele é aparente, a escada rolante é uma escada que fica para fora, assim você vê, as instalações, toda a tubulação, tudo aparente. Foi da década de 70, né? Tá lá, é uma arquitetura de referência em Paris até hoje. E aquele projeto foi assim, olha, eu posso pensar o projeto do edifício do avesso, né, vamos dizer assim. E aquilo criou uma tendência, né? Esse prédio acabou que gerou uma tendência dessa que a gente comentou, de você ter todas as instalações aparentes, o material bruto na sua aparência natural, né? Então, é uma linha. Eu particularmente gosto, né? Eu também gosto. Eu sou eclético, assim, eu vejo coisas antigas, né? Prédios, casarões antigos, acho maravilhoso.
Aí eu vejo ambientes modernos, projetos como você citou, e também acho maravilhoso, assim. Então, eu fico sempre surpreso, como nós estávamos conversando um pouco antes de gravar esses vídeos, assim, eu não tenho talento assim nenhum, né? Eu não sei desenhar uma casinha com uma régua, né? Vai ficar torta, né? Apesar de eu ser desenhista mecânico. Tá bom, não vai ficar torta, é mentira minha, né? Mas não vai ter arte. Eu sou desenhista mecânico, então ela vai ficar nas proporções corretas. Mas, ok. Mas não vai ter arte. Eu sei que não vai ter arte nisso daí. Mas eu tenho o talento de gostar da arte. E assim como a arte, nós estávamos conversando antes, eu vejo a arquitetura, né? Que é uma área da arte, né? Arquiteto é um engenheiro com dons artísticos ou é um artista com conhecimento de engenharia? Né? Mas não responde agora, não. Você vai responder isso daqui a pouquinho, Alexandre, tá Tá bom? bom, vamos Nós lá. vamos dar uma paradinha nesse primeiro bloco aqui, dessa conversa gostosa com o professor Alexandre Kenchian, arquiteto, coordenador do curso de arquitetura do Campus São Paulo do Instituto Federal. E voltamos em seguida, né, com essa pergunta provocativa para o professor, hein? Será que um arquiteto é um artista que conhece matemática ou é um matemático que conhece arte, né? Vamos voltar em seguida com essa pergunta aí.